Pessoal, então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre termologia, né? A gente vai fazer uma introdução ao assunto de termologia. Para que a gente entenda bem os estudos sobre termologia, é fundamental que a gente consiga diferenciar o que é calor e o que é temperatura. E a gente vai fazer essa definição e diferenciação hoje. Então vamos lá. As teorias. Então, existiu a teoria do flogístico, Georg Ernst Stahl, que viveu entre 1660 e 1734, ele era um químico alemão, e ele afirmou que todos os materiais combustíveis possuíam flogístico. O flogístico era o responsável por gerar luz e calor em uma combustão. Depois veio a teoria do calórico, de Lavoisier, que viveu entre 1743 e 1794, era um químico francês. E ele falou que o calórico era um fluido invisível que todos os corpos possuíam, e este era o causador das alterações de temperatura. Para ele, quanto maior a temperatura, maior a quantidade de calórico no corpo. E essa teoria foi aceita até metade do século XIX. Então, muita coisa dos estudos sobre termodinâmica, que a gente ainda vai ver, vai ser conteúdo das nossas próximas aulas, foram construídos, embasados na teoria do calórico. E a gente tem a teoria cinética do calor. Essa foi Joule que desenvolveu essa teoria. Joule viveu entre 1818 e 1889. Ele era um físico britânico. E ele fala que o calor é uma forma de energia. Então vamos lá, o que a gente sabe hoje? Então, hoje sabemos que os corpos são formados por átomos. Átomos são formados por prótons, nêutrons e elétrons. Prótons e nêutrons são formados por quarks. Que há movimentação dos átomos e das partículas presentes nos corpos. E a ideia de calor está associada com a agitação das partículas. Então vamos lá, o que é a definição de calor? Calor, hoje a gente consegue definir ele como sendo a energia térmica em trânsito. E a transferência de calor de um corpo para o outro, de forma espontânea, se dá sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, calor é energia térmica em trânsito. Mas o que é temperatura? Então, temperatura é definida como tipo de medida, né? Então, olha só. A temperatura de um sistema ou corpo é a medida da agitação de seus átomos ou moléculas. Portanto, a temperatura é uma grandeza física escalar que mede indiretamente a energia cinética média das partículas de um sistema. Então, quando a gente tiver que fazer uma diferenciação entre calor e temperatura, temperatura é uma forma de medida, é uma grandeza física escalar, enquanto que o calor é uma forma de energia. E a energia térmica em trânsito de forma espontânea de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Então vamos lá, o que é o equilíbrio térmico? A gente vai precisar desses conceitos, né? Então, o equilíbrio térmico, vamos supor que a gente tenha dois corpos com diferentes temperaturas. Então está aqui no primeiro quadrinho, a gente tem um corpo que está com a temperatura mais alta e um corpo com a temperatura mais baixa.
Quando a gente une esses dois corpos, eles começam a trocar energia, né? Então, o calor, que é a energia térmica em trânsito, ele vai sair do corpo que tem maior temperatura e vai passar para o corpo que tem menor temperatura. Mas até que ponto que esse calor é trocado? Até ocorrer o equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico é quando os dois corpos atingem a mesma temperatura. Medida de temperatura. Normalmente, a temperatura é medida por um aparelho chamado de termômetro. Quase todo mundo deve ter aí em casa um termômetro, né? Ou já utilizou o termômetro algum dia. O tipo de medida feita é indireta, pois de fato se mede outra propriedade relacionada com a temperatura. Essas propriedades que variam em função da temperatura são chamadas de grandezas termométricas. São elas volume, densidade, solubilidade, resistência elétrica, entre outras. Por exemplo, o termômetro de mercúrio funciona devido à dilatação do líquido em função da temperatura. Então, o líquido de mercúrio, ele dilata e a gente faz a graduação da escala, né, conforme essa dilatação do mercúrio aí. É esse termômetro que costuma ter em casa. Então, essas escalas termométricas. Na calibração de um termômetro, são utilizados alguns pontos fixos. Por exemplo, o ponto de gelo e o ponto de vapor da água. Ao nível do mar, a 1 atm, o ponto de gelo é 0 graus Celsius e o ponto de vapor sempre é de 100 graus Celsius. Então, eu posso fazer uma definição de escala a partir desses pontos fixos. Algumas escalas termométricas conhecidas são a Celsius, a Fahrenheit e a escala Kelvin. Mais comum que a gente utiliza no nosso dia a dia é a escala Celsius. E essas escalas elas variam de formas diferentes entre o ponto de gelo e o ponto de vapor, e a gente vai definir todas elas. Vamos lá, escala Celsius. Ela foi criada pelo astrônomo e físico sueco Anders Celsius. A unidade de medida é o grau Celsius. O ponto de gelo é 0 graus Celsius, o ponto de vapor é 100 graus Celsius, a pressão de 1 atm. Então, essa escala ela é dividida em 100 partes iguais, no intervalo entre os pontos fixos. E quando uma escala é dividida em 100 partes iguais, a gente chama ela de escala centesimal ou escala centígrada. A escala Fahrenheit foi criada pelo físico alemão Daniel Gabriel Fahrenheit. Gabriel Fahrenheit, né? Não sei como que pronuncia direito em alemão o nome dele. A unidade de medida é o grau Fahrenheit. O ponto de gelo na escala Fahrenheit é 32 graus Fahrenheit e o ponto de vapor é de 212 graus Fahrenheit, a pressão de 1 atm. Já dá para ver que não é uma escala centígrada, né? Ela é dividida em 180 partes iguais no intervalo entre os pontos fixos. Essa escala é utilizada em países anglo-saxões. A escala Kelvin. Ela foi criada pelo físico inglês Lord Kelvin. Esta escala também é conhecida como escala absoluta. Kelvin afirmou que existia uma temperatura teórica onde todas as partículas de matéria cessariam a agitação térmica e não teriam energia cinética. Então, ele acreditava que existia uma temperatura onde toda a movimentação dos corpos cessaria. E na escala Kelvin, essa temperatura é o 0 Kelvin, que é chamado de zero absoluto. Portanto, a escala Kelvin não possui valores negativos, né? O último valor dela... O último não, né? O primeiro valor dela é o 0 Kelvin.
Então, a unidade de medida é o Kelvin. Vocês já devem ter observado que não se pronuncia graus Kelvin, né? Pronuncia só o Kelvin. O ponto de gelo na escala Kelvin é de 273,15 Kelvin e o ponto de vapor 373,15 Kelvin, a pressão de 1 atm. Mas para a gente trabalhar com os nossos cálculos, a gente vai arredondar esse 273,15 para 273 e o 373,15 para 373. Ela também é uma escala centesimal, né? De 273,15 a 373,15, a gente tem 100 divisões iguais. Comparação entre escalas. Vamos lá, a escala Celsius e a escala Fahrenheit. A gente consegue fazer uma relação entre elas, onde a gente vai obter uma equação para conseguir fazer transformações de unidades entre essas escalas. Então, se a gente observar, aqui a gente tem o 0 e o 32. O 0 e 32 representam o ponto fixo do gelo. E 100 e 212, o ponto fixo de vapor da água. Então, aqui a gente tem 100 graus, 100 divisões de 0 a 100 na escala Celsius, 180 de 32 a 12, de 32 a 212 na escala Fahrenheit. Qualquer outra temperatura que tiver sendo representada, a gente pode generalizar na escala Celsius como TC e na escala Fahrenheit como TF. Óbvio que na escala Kelvin vai ser o TK. Então a gente pode fazer a relação entre essas escalas da seguinte forma. Se eu pegar um intervalo TC até 0, esse intervalo vai ser TC menos 0. E dividir pelo intervalo 100 menos 0. A gente fala barriguinha, barrigão. Igualar e fazer barriguinha, barrigão na escala Fahrenheit, a gente consegue obter essa relação de proporcionalidade. Então, olha só. TC menos 0 sobre 100 menos 0 igual a TF menos 32 sobre 212 menos 32. Então, fica TC sobre 100 igual a TF menos 32 sobre 180. Eu posso simplificar essas duas frações. Vai me dar T sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. E consigo montar aí uma relação entre essas duas escalas. A mesma coisa eu posso fazer com a escala Kelvin. Só que a escala Kelvin é bem mais fácil de fazer essa elaboração. A gente consegue fazer visualmente, né? As duas escalas têm 100 divisões entre ponto de fusão do gelo e ponto de ebulição da água. Então, são escalas centígradas, têm a mesma divisão. Quando eu tenho 0 na escala Celsius, eu vou ter 273 na Kelvin. Então, é só somar 273. Então, a temperatura em Kelvin sempre vai ser a temperatura em Celsius mais 273. Isso arredondando, né, o valor para 273. Mas se eu quisesse fazer barriguinha e barrigão, também daria certo. Comparação entre as escalas. Então, a gente tem as três escalas aqui, né, Celsius, Fahrenheit, Kelvin. A variação da escala Celsius, qualquer ponto que eu pegar que seja uma variação, temperatura final menos temperatura inicial, se eu comparar ela com a variação entre pontos fixos, vai ser variação em Celsius sobre 100, vai ser igual a variação em Kelvin sobre 100, e vai ser igual a variação em Fahrenheit sobre 180. Então, eu posso simplificar isso e obter que a variação na temperatura Celsius é a mesma variação na temperatura Kelvin, que é igual à variação na temperatura Fahrenheit sobre 1,8.
Então, sempre que aparecer alguma equação, fórmula ou função aí que leve em consideração a variação de temperaturas, a variação em Celsius sempre vai ser a mesma variação em Kelvin. Exemplo: um termômetro graduado na escala Celsius mede uma temperatura de 20 graus Celsius. Qual o valor de temperatura este termômetro mediria se estivesse graduado na escala Kelvin ou Fahrenheit? Então, vamos lá. Resolução. Na escala Kelvin, eu tenho que a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em Celsius mais 273. Então, temperatura em Kelvin igual a 20 mais 273, que é igual a 293 Kelvin. Muito simples, né? Enquanto que na escala Fahrenheit, eu tenho essa relação. Vou substituir o valor de 20 graus Celsius na temperatura em Celsius. Vai dar 20 sobre 5, igual a T Fahrenheit menos 32 sobre 9. Então, eu tenho que 20 sobre 5 dá 4, passei o 9 multiplicando. 4 vezes 9 dá 36. Então, a temperatura em Fahrenheit vai ser os 36 mais os 32, que é igual a 68 graus Fahrenheit. Todas essas informações foram tiradas aí do livro do Benigno Barreto e do Cláudio Xavier, Física Aula por Aula. Esse livro é de 2016 e é o livro do segundo ano.